1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 14 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que vos digo, o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos eles no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vamos agora para o outro texto, capítulo 11, dessa mesma epístola, 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo número 28. E vamos ler até o versículo número 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O texto da nossa pregação é o texto do capítulo 10, versículos 14 até o versículo número 22. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus em Corinto tinha muitos problemas. E eu pergunto, qual a igreja que não tem muitos problemas? Só a igreja em glória, ou seja, a igreja que está nos céus com o Senhor. Nesta igreja não há problemas, porque os crentes já morreram, os crentes não estão mais nesta vida, os crentes estão livres da sua natureza pecaminosa, eles só esperam lá a ressurreição que eles terão quando o Senhor Jesus voltar para buscar a nós, sua igreja que está aqui na terra. Mas a igreja de Corinto era uma igreja militante de Jesus, ela estava na batalha, por isso militante. Que como uma igreja nesta terra, militante, ela manifesta os problemas que são resultantes das fraquezas e dos pecados dos próprios crentes que ainda estão nesta terra. Pecados estes muito grosseiros. Um desses pecados grosseiros, manifestados pelos crentes ali em Corinto, era que certos membros da igreja, eles estavam ainda frequentando os cultos pagãos. Estavam visitando os seus velhos ritos pagãos, porque vocês sabem que lá em Corinto era uma cidade muito dominada pelo paganismo, onde havia cultos grandes, cultos assim, onde se misturavam muitas coisas, como imoralidade sexual, e nesses cultos haviam também verdadeiros banquetes, onde as pessoas poderiam participar desses banquetes e comer à vontade todas as comidas e tipos de comidas que eram sacrificadas aos ídolos que eram adorados, os falsos deuses adorados nestes cultos. E o que é que estava acontecendo? Muitos crentes, membros da igreja, estavam frequentando os cultos pagãos,
estavam tomando das refeições que eram sacrificadas aos ídolos. Eles estavam ignorando que um crente que participa da ceia é pela fé participante do próprio Cristo, e por isso um crente que comunga com Jesus na ceia não podia de modo nenhum participar de Cristo e participar do culto pagão, participar da vida de idolatria, participar daquelas refeições que eram oferecidas naqueles cultos. Essa palavra o apóstolo deixa muito clara para a igreja em Corinto. A igreja cujos certos membros dentro dela estavam querendo ter comunhão na mesa do Senhor, assim, e com os irmãos em Cristo, e ao mesmo tempo participar das mesas e banquetes dos cultos pagãos. E o Senhor nos traz uma mensagem com base nessa passagem que nós acabamos de ler, e essa mensagem tem o seguinte tema: recebemos a ceia que nos ensina e nos assegura que participamos de Cristo, e por isso devemos fugir da idolatria. Esse é o ensino, essa é a mensagem que o Senhor quer nos dar nesta noite, antes de participarmos da ceia do Senhor. Recebemos a ceia que nos ensina e nos assegura que participamos de Cristo, por isso devemos fugir da idolatria. Amados irmãos e amadas irmãs, a igreja em Corinto precisava ser reensinada sobre a doutrina da Santa Ceia. A igreja parecia não estar entendendo que havia uma ligação muito forte, muito estreita entre o sacramento da ceia e o que ela significa. Nós aqui estamos prestes a tomar a ceia, e nós aqui estamos vendo pão e vinho oferecidos nesta mesa que iremos participar. E nós sabemos muito bem que esse pão e esse vinho, eles não se transformam no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Eles permanecem os mesmos pães e vinhos que foram comprados na padaria e foram trazidos para cá, e neles ainda há a mesma substância de pão e vinho, sem ter sido alterado nada dela. Mesmo o pastor orando por eles, dando graças ao Senhor, nada será alterado nesses elementos, pão e vinho. Porém, meus amados irmãos, pão e vinho são sinais, são selos do corpo e do sangue de Jesus. E este corpo e este sangue de Jesus são os verdadeiros alimentos para a vida eterna, para nós, os filhos de Deus, para os eleitos do Senhor que participarão da ceia do Senhor, tomando. Nós receberemos do ministro da palavra os sinais, mas por fé nós iremos receber aquilo que esses sinais significam do próprio Cristo. Receber seu pão, seu corpo representado no pão e seu sangue representado no vinho. Sacrifícios que foram oferecidos na cruz do Calvário para ser o pagamento por nossos pecados, para ser o nosso alimento para a vida eterna. Nós iremos receber espiritualmente de Cristo. E seremos assim, deste modo misterioso, alimentados com Jesus, que pelo poder do Espírito Santo irá fortalecer a nossa fé, quando nós, por fé, estamos participando do sacramento da ceia do Senhor. Iremos nos alimentar por fé de Jesus, tão certo quanto nós comemos este pão e nós bebemos este vinho com a nossa boca. Jesus nos alimentará
espiritualmente. Mas os crentes, eles não estavam discernindo essa comunhão que nós temos, comunhão real que nós temos com Cristo na ceia, comunhão real com Ele, que é o cabeça da igreja, e com o corpo dele, que é a própria igreja. Tanto que o apóstolo, veja, ele vai começar o assunto tratando sobre idolatria. Ele, versículo 14, ele diz: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. E aí ele diz que está falando a pessoas criteriosas, a homens, a crentes que poderiam julgar as coisas. E ele chama os crentes que são criteriosos a julgar. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. E aí ele começa, a partir do versículo 16, a trazer na mente dos crentes o que é a ceia do Senhor, o que é participar da ceia do Senhor. Veja, versículo de número 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Ele fala da ceia, e aí ele começa a falar, a partir do versículo de número 17, a realidade de que nós, quem somos nós? Ele diz: porque nós, embora muitos, porque a igreja, ela é um corpo, e como um corpo, ela tem vários membros diferentes uns dos outros, cada um com as suas determinadas funções que o Senhor Deus nos deu como no nosso corpo. Ele diz que nós, embora muitos, embora tão diversos em membros, em dons, somos unicamente um pão, porque Cristo é o grande pão, sem fermento, e nós somos massa de Cristo, como ele já usou essa ilustração capítulos antes. Mesmo sendo muitos, nós fazemos parte de um só corpo, de uma só massa, de um só pão. Por isso que ele diz: um pão, um só corpo. Por quê? Porque todos participamos do único pão, que é Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. Nós, apesar de sermos muitos, não estamos soltos, não vivemos uma vida neste sentido independente, sem termos que prestar contas uns aos outros. É verdade que nós somos independentes, é verdade que temos a nossa individualidade, é verdade que ninguém deve nos controlar dentro da igreja, mas há uma unidade entre nós no Espírito. E aí ele começa: considerai o Israel segundo a carne, ou seja, fala dos judeus. Comecem a pensar sobre Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ele lembra uma coisa, ele começa a entrar, ele falou lá inicialmente sobre fugir da idolatria, e agora ele quer trazer à mente da igreja o culto e elementos do culto do Antigo Testamento, para mostrar que aqueles que estavam ministrando no culto, ou seja, os sacerdotes, os levitas, eles tinham parcelas para participar daquilo que era sacrificado no altar do Senhor. Vocês sabem a lei dos sacrifícios. Haviam sacrifícios que deveriam ser totalmente queimados, mas haviam também tipos de sacrifícios onde os sumos sacerdotes, levitas, os sacerdotes e os levitas, eles tinham parte dele, era parte até do sustento deles. A igreja em Corinto sabia disto. Então ele começa a chamar: olha, prestem atenção, vocês não considerem aquilo que acontecia em Israel, nos judeus, aqueles que estavam participando dos sacrifícios, se alimentavam dos sacrifícios, não são aqueles que estão os mesmos ministrando no altar?
E aí ele faz uma pergunta que vai introduzir naquele assunto que ele vai trazer uma exortação para a igreja, para os crentes. Que digo, pois? O que é que eu estou dizendo aqui? O que é que eu quero falar aqui? Que o sacrifício do ídolo é alguma coisa? Porque lembre-se, irmãos, no capítulo 8, capítulo 9, o apóstolo ele vai falar sobre as coisas sacrificadas aos ídolos e sobre a liberdade cristã para que nós pudéssemos assim sermos crentes maduros, não crentes egoístas. Assuntos que tinham a ver com a liberdade cristã, sobre se um crente ele poderia comer ou não comer uma comida que era oferecida aos ídolos e que era vendida no mercado, ou participar ou não participar de um jantar, de um almoço, de um café da manhã com um descrente pagão e que lhe oferecia uma refeição, e que ele, sabendo que os ídolos são nada, eles poderiam, conscientes de que isso não escandalizaria aquele descrente ou um irmão mais fraco na mente, dizer: sim, eu posso comer com você. Por quê? Porque naquele capítulo 8 o apóstolo disse que os ídolos são nada, da terra, tudo na terra é do Senhor. E por isso, se eu comesse naquele episódio ali, em um lugar reservado com um ímpio, ou andando e comprando no mercado uma comida que o dono do mercado oferecia a algum falso ídolo, eu não estaria quebrando nenhum mandamento do Senhor. Poderia comer, porque o ídolo é nada. Então o apóstolo aqui, estamos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 19, ele está explicando à igreja que ele não está se contradizendo, como ele já havia falado no versículo 8, no capítulo 8 e no capítulo 9. Ele está dizendo: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Porque ele já tinha dito: o ídolo é nada. O sacrifício dos ídolos também é nada. Ele não está dizendo isso. O que é que ele quer dizer? Versículo número 20 diz assim: antes, pelo contrário, digo que as coisas que eles quem? Os pagãos sacrificam, oferecem aos ídolos, é a quem que eles oferecem? É a demônios que as sacrificam e não a Deus. Meus amados irmãos, aqui há uma perspectiva do culto idólatra que deve nos deixar arrepiados. Nós não olhamos para o culto idólatra, o culto pagão, o culto das nações gentias, como sendo um fenômeno antropológico, uma coisa aceitável. Não. O que nós vemos aqui é que o Espírito Santo está dizendo que o culto e os sacrifícios feitos pelos pagãos estão sendo feitos a demônios e não a Deus. É sério ou não é sério? Muito sério. Os pagãos estão lá adorando Alá, estão lá adorando aos diversos falsos deuses, por exemplo, na Índia, os deuses afro, os deuses da Amazônia, o animismo da Amazônia. Eles estão lá oferecendo animais, estão oferecendo o melhor da sua colheita a esses deuses. Eles, de fato, esses falsos deuses não existem, mas quem está por trás desses falsos deuses? A Bíblia responde. Como cristão eu digo isso, e eu tenho que dizer, independente de que qualquer outro religioso possa achar ruim ou não achar ruim, a Bíblia está nos dizendo que são a demônios que essas pessoas estão sacrificando, não a Deus. Isso nos mostra que por trás dos falsos deuses, por trás das religiões pagãs,
Os demônios estão trabalhando para manter os homens em uma abominação que leva as pessoas ao inferno. Desta forma, os cultos pagãos não podem ser considerados por nós como coisas simples. A situação espiritual das pessoas que estão na sua idolatria lá nessas nações não podem ser colocadas diante de nós como coisas aceitáveis. Não são. Essas pessoas estão sendo cegadas por Satanás, príncipe dos demônios. Essas pessoas estão servindo a Satanás, príncipe dos demônios. Essas pessoas estão em perdição e em cegueira espiritual, porque servem aos inimigos de Deus e de toda a verdade. Não é a Deus. Totalmente contrário à situação da igreja em Corinto. A igreja em Corinto, ela tinha sido resgatada, santificada, como o apóstolo Paulo, ele fala lá no primeiro capítulo, retirada dessa sociedade idólatra e entregue aos demônios, e assim dada a Cristo, purificada pelo sangue de Jesus, comprada com o sangue de Jesus, libertada de toda a dominação dos demônios, para adorar e servir ao único e verdadeiro Deus, em Cristo Jesus. Então você já sabe a quem os hindus, os islâmicos, e por que não dizer os atuais judeus, que não servem ao Deus da Bíblia, pois negaram a Jesus, em sua religião oca e vazia, servem a demônios. E aí vem a exortação do Espírito Santo por meio do apóstolo. Ele diz: e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Veja que é muito diferente daquilo que ele falou no capítulo 8, capítulo 9. Lá não haveria escândalo se as mentes fracas vissem, se alguém um crente estivesse comendo uma refeição na casa de um pagão. O problema seria se esse pagão dissesse: olha, é sacrificado a demônio ou a ídolos. E aí o crente, por causa da consciência daquele que tinha dito isso, diria: vamos parar, eu paro, não vou comer. Seria diferente se um crente mais fraco, que não compreendesse essa verdade que os ídolos são nada, visse você comendo e, opa, me escandalizei, e fizesse aquilo por imitação, com a consciência ferida. Deus diz: não coma. Mas o ídolo é nada. Mas aqui não. Esse ato de ir para os banquetes, esse ato de estar em comunhão plena com os idólatras, nesses banquetes aos deuses, mostrava-se uma comunhão profunda entre aqueles que estavam se banqueteando e aqueles a quem eram oferecidos esses banquetes, e comunhão entre eles. Tanto que a exortação é muito clara: eu não quero que vos torneis associados. Essa palavra fala de comunhão, ligados. A quem? Aos demônios. Note que ele não falou associado aos pagãos, ele falou aos demônios. E aí ele diz mais, o apóstolo diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Versículo 21: não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É um ensino muito claro para a igreja. Os presbíteros da igreja deveriam estar atentos, e cada membro em particular deveria estar atento, para que a ceia do Senhor não estivesse sendo tomada por crentes que assim estivessem vivendo, e para desestimular aqueles crentes que, seja por infantilidade, por abuso da liberdade cristã, ou por até fraqueza idólatra,
pudesse estar voltando aos seus velhos ritos culticos, dos quais Jesus havia retirado eles. Não pode haver tal comunhão com idolatria, porque não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode. Para que o apóstolo estimulasse aos crentes praticarem isto, rompendo, fugindo da idolatria, como lá no versículo 14 ele nos ordenou fugir da idolatria. Ele faz uma pergunta ou duas perguntas que de fato são afirmações que desestimulam qualquer crente infantil de querer persistir na comunhão com os pagãos em seus banquetes, nos cultos pagãos. Veja as duas perguntas, estão no versículo de número 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O Senhor Deus, Ele é zeloso por sua igreja. Ele tem ciúmes de sua igreja. Ele fica vermelho de ciúme. Um ciúme, não um ciúme pecaminoso, mas é um zelo, é um cuidado. O Senhor, Ele tem zelo por Cristo, pelas verdades de Cristo. E por isso que quando um crente, ele tenta fazer essa mistura de uma vida, no caso aqui dos crentes em Corinto, que estava de alguma forma profanando o corpo de Cristo por meio da participação da ceia e da participação nos banquetes pagãos, isso iria trazer a ira do Senhor, isso iria deixar o Senhor irado contra aqueles crentes que assim estivessem agindo, como também não podemos negar toda a congregação. O apóstolo não está brincando aqui no capítulo 10. Será que você vai querer provocar a ira do Senhor, o zelo do Senhor? Será que você pode muito bem ser mais forte do que Ele? Você pode dizer: não, você não vai conseguir me disciplinar. Essas duas perguntas de fato é um desestímulo para aqueles que pudessem querer continuar sua prática pecaminosa. Essa pergunta de fato, meus amados irmãos, essas perguntas de fato são dizendo aos crentes: cuidado, parem com isso logo, parem, não vivam assim, não sejam tolos ao ponto de querer produzir a ira do Senhor. Vocês não podem fazer isto, vocês não são mais fortes do que Ele. Quem é doido, quem é tolo de pensar de tal forma? Qualquer criança na congregação ia dizer: eu não quero. E vocês sabem que Deus, Ele já estava agindo na igreja em Corinto, disciplinando os crentes que, por infantilidade, por fraqueza, por pecado, estavam profanando o sacramento. Nós lemos lá no capítulo 11, veja sua Bíblia por favor, versículo número 28, 11 e 28, a advertência do Senhor, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque quem come
e bebe sem discernir o corpo. Come e bebe o quê? Juízo para si. No capítulo 10 ele já falou de zelo do Senhor, que poderia ser provocado se os crentes estivessem continuando, tomando da ceia do Senhor e tomando da ceia dos demônios, vivendo uma vida mista nesse sentido, expondo uma vida mista neste sentido, uma vida de servir a Cristo e servir a idolatria, uma vida de ter comunhão com Jesus e querer ter comunhão com os demônios. E o que é que Deus estava fazendo? Deus estava disciplinando a igreja, tanto que aqueles que estavam tomando da ceia sem discernir o corpo do Senhor, sem de fato ter consciência do que é a ceia, veja o que está acontecendo no versículo número 30: eis a razão, o motivo, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A disciplina do Senhor estava fazendo que crentes dentro da igreja estivessem adoecendo e até morrendo. Dormir aqui é sinônimo de morrer. Veja como Deus estava operando na igreja em Corinto naquele momento. Deus estava julgando os crentes que não estavam se julgando. Deus estava julgando os membros que estavam de fato não tendo discernimento e assim abusando do sacramento do Senhor, usando do sacramento não para a sua edificação, mas para o seu juízo, porque estavam vivendo em pecado e participando mesmo assim da ceia. Se a igreja estivesse vivendo a vida disciplinar de modo correto, não era necessário isso. Mas o Senhor estava me chamando e dizendo: eu estou disciplinando vocês, e vocês se disciplinem. Porque, para quê? Melhor, para quê? Não porque, mas para quê? Para que vocês não sejam julgados junto com o mundo. Meus amados irmãos, notem, e quando nós olhamos lá para o capítulo de número 10, o trecho que nós estamos expondo aqui, que eu estou expondo em nome do Senhor para vocês, isso nos leva a pensar, partindo para a conclusão, em verdades tremendas acerca primeiramente da idolatria do culto pagão. Eu já falei bastante aos irmãos. Quando nós olhamos para o culto pagão, nós não podemos considerar essas coisas como leves. Nós devemos ter a convicção e a certeza em não deixar de ensinar que aqueles que estão oferecendo sacrifícios e vivendo uma religião de idolatria pagã, eles estão servindo a demônios. Os demônios estão ali agindo. Os demônios estão mantendo aquelas pessoas na escravidão que elas se lançaram. Os demônios estão recebendo aquela adoração, mesmo que aquelas pessoas não estejam achando que estão servindo a demônios, mas é o que o Espírito nos diz, é a demônios. E por isso devemos abominar toda sorte de idolatria, abominar toda sorte de culto inventado pela mente dos homens, abominar as superstições, porque essas coisas não são oferecidas e não são praticadas àquele que é o único que merece toda adoração de toda a criação, o Senhor Deus em Cristo Jesus. E por isso essa verdade, ela deve nos estimular a orarmos pela salvação das nações pagãs, orar por missões, para que mais missionários estejam sendo enviados para essas nações, para que, segundo a graça de Deus, Deus esteja arrancando dos demônios aqueles que pertencem a Jesus Cristo.
Porque é isto que acontece quando o Senhor Jesus, Ele converte pecadores da idolatria. Ele arranca esses pecadores do domínio dos demônios. Uma outra verdade que nós devemos entender nessa palavra do apóstolo Paulo à igreja é que esta exortação do apóstolo nos leva a ver que o participar do sacramento da ceia não é um mero ato de comer e beber vinho. Quando nós estamos tomando da ceia do Senhor, por fé, nós estamos espiritualmente participando do próprio Cristo Jesus. Estamos sendo colocados em uma comunhão muito profunda com Jesus Cristo e com toda a igreja dele, que é o seu corpo. E por isso nós podemos ver a exortação do apóstolo de que os crentes eles não poderiam ter comunhão com o Senhor Jesus na ceia e ao mesmo tempo estar participando dos banquetes pagãos. Isso mostra que a ceia não é um simples memorial, como os menonitas, como os batistas entendem. A ceia não é um simples memorial. A ceia nos lembra do que Jesus fez na cruz em nosso favor, e nós devemos sim celebrar a ceia do Senhor em memória dele até que ele venha. Mas é mais do que um memorial a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela tem uma ligação tão estreita com os sacramentos, que se eu ou você não fazemos o autoexame, não estamos confiando somente em Jesus Cristo para a nossa salvação, não estamos de fato vivendo uma vida com um sincero desejo de estar nos livrando de todos os nossos pecados, vivendo uma vida de fato com um desejo sincero de amar ao Senhor e os nossos próximos, se estamos tomando a ceia desta forma, não estaremos tomando somente pão e vinho, nós estaremos tomando juízo para nós. Se fosse um simples memorial, se não existisse uma ligação estreita entre o sacramento e aquilo que simboliza, ou seja, Cristo, por que tão severo julgamento sobre aqueles que estavam querendo viver a comunhão com o Senhor e participar do sacramento? Participar do sacramento do Senhor e estar com os demônios no culto dos pagãos. Por que esse severo julgamento do Senhor, disciplinando com doença e até morte aqueles que dentro da igreja não estavam discernindo o corpo do Senhor? Isso porque, meus amados irmãos, simplesmente o sacramento e a realidade que é Cristo tem uma ligação muito estreita, ao ponto do Senhor ter zelo e ir com forte ira sobre aqueles que profanam o sacramento, tomando de modo indigno. Por isso, nós estamos aqui recebendo essa palavra antes de participarmos da ceia. E claro que essa palavra não é para pôr medo naqueles que hão de participar da ceia, mas essa palavra é uma séria advertência, é um sério chamado de autoexame, não somente agora, mas em todos os dias deste mês. Antes da próxima ceia, nós estamos fazendo o autoexame, sendo lembrados do autoexame agora, para que nós, ao estarmos fazendo o autoexame, estejamos reconhecendo as nossas fraquezas, os nossos pecados, pedindo ao Senhor perdão por tais pecados, pedindo ao Senhor de fato que nos traga o arrependimento por esses pecados, incluindo os nossos pecados de idolatria. Porque, meus amados irmãos, a gente sabe que a ordem do Senhor é fugir da idolatria, e o exemplo grosseiro dessa idolatria se manifestava lá em Corinto, nos vários tipos de cultos pagãos que estavam lá, e aqueles crentes
Possivelmente eles não estavam caindo na velha idolatria, mas eles estavam mantendo comunhão com essa velha idolatria, e isso poderia induzir a vários tipos de erros. E nessa manutenção de comunhão nos banquetes, eles estavam assim sendo, contribuindo para a idolatria. Mas nós muitas vezes em nossos corações temos os nossos ídolos, nossos falsos deuses, que são sutis muitas vezes, que não se materializam como acontecia com os falsos deuses pagãos, mas que estão guardadinhos em nosso coração, tão bem escondidos que só eu sei, você sabe, só você e eu sabemos os nossos ídolos. Porque nós sabemos que idolatria é não confiar 100% no Senhor. E a manifestação de nossas idolatrias se dá quando nós estamos partilhando a nossa confiança, que deve ser somente ao Senhor, com o nosso marido, ou esposa, ou filhos, ou emprego, ou pais, ou em mim mesmo, no meu eu, ou em qualquer outra coisa senão Deus. Fugir da idolatria. Não é à toa que na nossa forma da Santa Ceia você vai ver que um dos pecados que nós devemos abominar, grosseiros, vai ser citado: idolatria. Faça esse autoexame. E se você nota que está caindo em algum tipo de idolatria, peça perdão ao Senhor. Abandone esse pecado. E confiados em Jesus Cristo, vença. Chega nesta mesa não confiado em você mesmo, não achando, eu consegui não viver uma vida confiando 1% naquilo que eu confio que é meu ídolo. Não, confia só em Jesus, porque foi Ele que foi morto na cruz, que teve o seu corpo de fato rasgado como um pão, seu sangue derramado como vinho, para ser o pagamento por todos os nossos pecados, e isso inclui as nossas idolatrias também. E por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, confiados em Jesus Cristo somente, vem cear. Vem celebrar somente com o Senhor e com seus verdadeiros irmãos essa festa de amor, essa festa de graça que Cristo Jesus nos garante. Vem cear. Porque aqui nesse momento tão especial, o Senhor espiritualmente irá nos alimentar com o seu verdadeiro corpo e sangue, que está com Ele lá na destra de Deus, onde Ele deve ser adorado por nós em espírito e em verdade. E por isso, assim confiados em Cristo Jesus somente, e tendo os nossos corações dirigidos a Ele que está nos céus, recebamos a ceia que nos ensina e que nos assegura que nós participamos de Cristo. E por isso, fujamos de toda idolatria. Amém. Vamos, neste momento, orar ao Senhor.